A gente não tinha paz. Ficava sempre assombrado. Vai chover, a gente já ficava apreensiva, assombrada. A enchente tá vindo, a enchente tá vindo. Era um sufoco. A gente há 30 anos já sofre com esse problema. O ano passado, nós perdemos tudo. Tudo que tem na casa da minha mãe e do meu irmão foi ganhado. De doação, porque perdeu tudo. Sofá, cama. Todo mundo ajudando. Caiu novo, não dá mais. 2 no ano não dá não. O portão caiu. Meu país. O portão caiu. É meu lugar. Meu Deus. De não aguentamos mais perder as nossas coisas. Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Pelo menos dignidade à moradia. 1000 nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Queremos solução! Queremos solução! Aí nós mudamos para lá sem saber, né? Que entrava água, ou que fosse. Quando a gente não esperava, chegou aquela multidão de enchente saindo de um lado do outro, os esgotos, aquele lamaceiro. A gente não sabia nem para onde ia. Aí nós fomos pelejando, fomos aumentando a casa. E que o menino mandou fazer por cima, né? Assim, que a gente sossegou em cima, mas embaixo ficava sempre assombrado, né? Aí nós ficamos lá esse tanto de ano, mas lutando, né? Todo ano podia esperar que a enchente vinha. E acabava de limpar daí a pouco escurecia de novo, vinha de novo. O que a gente já tinha limpado, tornava sujar. Tinha que tornar a limpar. Quando foi comprar esse local, essa área, a gente não sabia que entrava água, né? Então, a primeira enchente que veio foi muito chororô, foi muita tristeza, né? Mas a gente sofreu muito. A gente ficava observando pelo bueiro, a gente sabia se vinha enchente ou não. Quando o bueiro com a água do rio começava a chegar no bueiro, entupir o bueiro, a gente já podia preparar, tinha que tirar os carros, né? Porque senão entrava água. Então, muitas vezes de madrugada, a gente tinha que acordar, dormindo ainda, a gente tinha que tirar carro. Vinha aquela onda, quebrava o vidro da porta. Então, foi muito sofrimento. Mas também a gente era assim, os vizinhos unidos, porque viu que um não acordou, a gente ia lá, chamava o outro, a enchente tá vindo. Então um ajudava o outro. A questão da enchente, eu passei quase minha vida toda com ela ali. Entrando na minha casa, entrando na casa dos vizinhos, que se torna uma família com a gente. Então nós passamos a vida toda com ela. Moramos muito tempo ali, na beira do rio. E teve muitos, né, momentos de medo que passamos, né, que a gente enfrentou, né, várias enchentes. Pra gente que é mãe, né, a gente fica assim, a gente preocupa mais com os filhos, porque depois que o pessoal começou a desapropriar, sair todo mundo, ficamos um tempo, né, mais de 7 anos ali, e nossa casa foi a última, né, a sair. Quem viveu ali sabe o que nós passamos. Acordar 3 horas da manhã com a água batendo debaixo da cama. Acordar socorrendo vizinho, igual eu já socorri muitos vizinhos que não conseguiam sair, idosos. Nós tínhamos que arrombar a porta dele para tirar de dentro lá para não morrer afogado. Às 3 horas da manhã, sempre era às 3 horas da manhã, 2 horas da manhã.
Nós corríamos e ajudávamos. Além de socorrer nós tínhamos que socorrer os outros. E perdíamos muitas coisas. Criação. Perdeu criação, perdeu móveis, perdeu muitas coisas. Então, assim, e fora que nós ficávamos à mercê ainda das doenças, por causa de ratos, essas coisas que vinham descendo o rio abaixo. Tinha uma canção que falava, que dizia o vento balançou, e a gente começava a cantar essa canção. Eu começava a cantar e rapidamente elas vinham e começavam a cantar, mesmo com o vento para lá e para cá forte. Elas começam, como é que é mesmo, um pedacinho? O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou. Então elas começavam a cantar e assim, era automático, rapidamente, sabe? Eu creio que vinha, né, o consolo de Deus e a confiança, né, de que aquilo ali ia passar, era só um momento. Eu tenho boas memórias de quando eu vim para cá. Mas, na época, o rio não enchia tanto quanto agora. Tinha as enchentes, mas não era tão assim grande, né? As enchentes, era menor. E no comecinho, a água só entrava em casa 5 centímetros, 10 centímetros. Começou a chover muito, o rio começou a encher. A gente subia os móveis, o que dava para levar para cima para os quartos a gente levava, para o andar de cima, e o que não dava, mas perdia muito pouco. Mas no decorrer do tempo, esse volume de água, o fluxo se tornou maior. Então acabou que nas enchentes finais que a gente estava, já não dava mais para subir nada, e o que subia também, o volume de água era tão grande que ultrapassava aquele nível ali, a ponto de chegar a 1,60 m de água dentro de casa e a gente perder praticamente tudo que estava naquele andar de baixo ali. A gente saía com a corda nas costas, chegava a ir para um lado da cachoeira que tem ali, subindo ali perto da ponte, para tirar pessoas da beira do barranco. Sempre a gente, além da gente fazer o nosso, se ajudar, né, na nossa família, a gente sempre ajudou também muita gente da comunidade que morava na beira do rio, nas encostas. E quando a enchente chegava, era muito triste mesmo, ver as famílias sendo ali devastadas, né, por aquela água que deveria trazer vida, né? Mas nos dava tanto medo. 24 horas, 2 inundações. Aí naquela emoção, naquela adrenalina de acontecimento, nós reunimos o grupo todo que morava ali no mesmo local, na parte afetada, e falamos, não, vamos precisar dar um jeito de chamar a atenção do poder público para o nosso lado. Eles precisam resolver a nossa situação. Do jeito que tá, não tem como ficar. Isso não é humano, isso já estava insalubre pra gente, porque receber essa água do rio 2 vezes, praticamente no mesmo dia, água contaminada, eu fiquei revoltada com isso. E meus vizinhos todos revoltados, porque todo mundo na mesma situação. E fizemos uma manifestação na BR, fechamos a BR, chamamos a atenção do poder público para cá. Conseguimos agendar uma reunião com várias pessoas responsáveis pela desapropriação, que até então estava estagnada. Mas enfim, a gente sabia que tinha algo acontecendo sim, que tinha algo movimentando, mas estava, ao nosso ver, estava muito lento e a gente não tinha tempo para esperar uma outra inundação chegar. O rio ele tem o leito dele e tem as várzeas, né? Que é o lugar onde as águas, quando o rio enche, no período de cheia, que é natural do rio o período de cheia e o período de seca, quando o período de cheia as águas enchem, então elas vão para as várzeas. As várzeas têm esse papel. Não existe essa coisa do rio, ele sai e vai procurar os outros para inundar a casa dele, não. Não existe isso, não. Existem as pessoas que, pelos mais diversos motivos, cada um tem o seu, que se viram obrigados a fazer as residências lá nesse lugar da várzea.
Então, consequência disso, todo ano passava por enchente, por perdas, por traumas. A questão do onça, a forma como a gente se relacionou com ele, e se relaciona com ele, é que está altamente equivocada. A chuva não tem culpa, o rio não tem culpa. A forma como a gente convive com isso é que faz essa culpa, faz tudo dar errado. E a gente não pode também culpar, falar que o rio é um vilão, porque ele está no local dele, no lugar dele, né? A maioria do povo que morou ali na beira do rio nadou no rio. Eu fui um dos que nadou naquele rio. Ele era limpo. Eu espero que ele esteja, daqui a uns anos, esteja limpo de novo. Então, assim, a poluição que destruiu ele. Mas nós nadamos naquele rio ali. Muita gente que morou na beirada, que hoje foi desapropriado, nadou naquele rio. Tinha uma prainha na beira do quintal, nós ficávamos lá. Muita gente nadou naquele rio. Esse rio era bem limpo. Não tinha tanta poluição na época. Dava até pra gente entrar na água. Aprendi a nadar e pescar foi no onça. Falar do onça. O onça ele se forma ali no 1º de maio, ele recebe esse nome ali no 1º de maio, no encontro do Córrego Cachoeirinha com o Ribeirão Pampulha. Então a partir dali ele se chama Ribeirão Onça. Ele empresta o nome para toda a bacia hidrográfica, né? Que é a bacia hidrográfica do Onça, que na realidade tem as suas primeiras nascentes lá em Contagem. Ele tem 11, poucos quilômetros de extensão, então ele começa no 1º de maio e termina aqui em Santa Luzia, no encontro dele com o Rio das Velhas. Desse 11, poucos quilômetros, 3 quilômetros canalizados, 8 quilômetros em leito natural. E esse leito natural, né, de uma riqueza, né, visual, riqueza de detalhes, assim, só dessa região, né, é o que a gente fala aqui, né, que Deus colocou aqui, né, tá ali, né. Então só nesse trecho tem 3 cachoeiras, né, para vocês terem ideia, e cachoeiras bonitas, né, belas cachoeiras. O principal olhar, o primeiro olhar, teria que ser para as famílias. Tivemos desafios enormes, né? Que, primeiro, recuperar a esperança dessas famílias, né? Que viveram décadas, né, sob um monte de notícia falsa, de promessas vazias. Então elas perderam a esperança. Recuperar essa esperança era fundamental. Fazer com que elas acreditassem que existia possibilidade de melhorar é fundamental. No meu caso, eu transformei esse meu trauma em luta, né? Aquilo para mim se tornou questão de dignidade. Nós perdemos ali 37 anos de convivência que tínhamos com várias pessoas. Hoje cada um foi para um canto, nós não temos mais aquela convivência. Perdemos todas. Fico feliz por hoje a maioria ter saído, mas em questão de vamos falar assim, de parceria, comunhão que a gente tinha com alguns ali, muito tempo de convivência, perdemos. Os anos que nós moramos lá, com os vizinhos, a convivência era muito boa, né? Mas só que a desapropriação a gente sentiu, foi ruim, mas ao mesmo tempo a gente precisava, porque a gente não estava cansado de tanta enchente, de sofrer, né? Então hoje, graças a gente tem que agradecer muito. A gente está aqui no local bom, graças a Deus a gente conseguiu, né? Então, foi ruim numa parte, mas já era necessário a gente sair de lá. Foi um tempo assim bem difícil, sabe? Mas eu contei muito com a ajuda dos parentes, dos vizinhos, que estavam sempre do meu lado, me ajudando, a comunidade toda, sabe? Então todo mundo estava sempre pronto a ajudar, a arregaçar as mangas na hora de limpar, na hora de cuidar. Até que chegou um tempo que não teve mais jeito. Foi tanta água que vinha que a gente teve que sair. Primeiramente eu fiquei assim como se fosse apagar a minha história. Porque a minha família cresceu toda ali. Então como se eu estivesse apagando a minha história, sabe? Mas Deus é muito bom, né? Ele não abandona a gente, não.
Eu pensei que ia ser muito difícil para mim morar em uma outra casa, em uma outra rua, mas isso não aconteceu, graças a Deus. Às vezes eu ainda recordo, sabe? Às vezes eu tiro um cochilo aqui no sofá, me dá a impressão que eu tô na casa velha. E que eu tenho que subir para ir dormir lá no meu quarto, lá em cima. Tenho ainda essa impressão, sabe? Mas, graças a Deus, tá tudo muito bom aqui. Então hoje nós estamos aí, desapropriados. Óbvio que muita coisa mudou, porque o lote que eu morava eram 5 famílias, cada uma foi para um canto, cada um seguiu sua vida de uma forma. E a gente tem contato, mas não é aquela mesma coisa, aquela mesma união, aquele vínculo que a gente tinha antes. A gente não se fala muito como antigamente, a gente morava no mesmo lote, então a gente se via todos os dias, a gente fazia tudo junto, confraternização, tudo era junto, todos os aniversários eram comemorados juntos. Hoje não tem isso mais. Então, de certa forma, houve uma ruptura, né, nesse vínculo familiar. E isso reflete nos nossos dias, há 2 anos após a remoção. E é ruim, às vezes a gente até chora, né? As pessoas, a gente conversa pelo celular ou encontra, a gente chora de saudade, chora de lembranças, né? De memórias que foram criadas naquele lugar. Mas, enfim, estamos bem, todos estamos bem, estamos felizes, né? Estamos seguindo a vida e acreditando agora que algo muito lindo vai ser construído no local onde houve tantas tragédias, tantas memórias ruins, tanto sofrimento, que vai ser o parque, e nós vamos poder usufruir daquilo que um dia trouxe tanta tristeza, hoje vai trazer tanta alegria para uma comunidade que já sofreu tanto no onça. Hoje a gente tem uma outra visão do onça, hoje a gente vê um onça fluindo, a gente vê um onça que vai nos trazer muitos benefícios. O que antigamente era um terror, hoje está virando uma coisa tão linda para a nossa comunidade, e nós que fomos removidos do local onde vai ser o parque, estamos muito felizes e aguardando esse grande movimento que vai ser maravilhoso para a gente aqui da nossa região. E hoje vendo ele voltando até a área dele, o curso dele, né, onde a gente morava, né, na beira dele lá, é muito bom e saber que hoje as crianças, todo mundo está curtindo, tem igual vai inaugurar a árvore de Natal naquele local, onde nós sofremos tanto com a enchente. Então, assim, é um prazer, é bom demais ver todo mundo curtindo onde a gente sofreu. Parque ciliar, isso é importante demais. Ciliar, nós aprendemos isso lá na escola, lá no primário. A professora ensinou pra gente para que serve esses cabelinhos que tem perto do olho. São os cílios. É para quê? É para segurar o cisco para ele não cair dentro do olho. Então, tá fácil de entender o conceito. O rio tem que ter mata ciliar. Que nós queremos o rio com todas as curvas deles, com todas as árvores dele, com todos os barrancos dele, com todas as praias dele e ciliar. Então, quando você consegue ver isso acontecendo dentro da sua comunidade e a vida, né, acontecendo também dessa forma, e as pessoas se sentindo atendidas dentro disso, dá uma satisfação danada, dá uma satisfação enorme na gente, da gente poder ter feito isso. Hoje eu posso deitar quando estiver chovendo, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque eu sei que o rio não vai mais entrar na minha casa e não vai entrar mais na casa das pessoas, meus vizinhos, pessoas que a gente conhecia e conhece há tanto tempo. Né? Então, é isso aí, muito sofrimento, mas fez parte, já passou. Graças a Deus, tá tudo muito bom aqui. O passado fica e a vida que segue. Quem já viveu ali sabe o que é. Por mais que você saia ainda, você fica com o coração para ajudar outras pessoas ali. Porque você sabe o que você passou e como é que você pode deitar hoje. Aí você vê essas enchentes acontecendo, você deita e fala assim, ó, tô livre. Mas e os que estão passando? Ainda estão num problema grande, entende?
querer que aquelas famílias tivessem um local seguro, que elas pudessem escutar o barulho da chuva, né? Dormindo em suas casas seguras. Quando eu me vi, eu estava nesse movimento já lutando por essas famílias. Hoje, a gente está falando no final de 2024, né? Então essa coisa começou lá em 2007, com uma ideia. Então hoje, na última reunião do Deixa o Onça Beber Água Limpa, a Urdel, né, que é grande parceira nossa, grande parceira do Comupa, grande parceira da comunidade do Ribeiro, informou que o número de famílias relocalizadas da situação de risco das margens do Onça já está próximo de 1000 famílias. Isso é interessante porque isso nunca aconteceu no nosso país, em lugar nenhum, em governo nenhum. Aqui agora, enquanto a gente está gravando esse vídeo, nós temos ainda algumas famílias lá na margem do Onça em situação de risco. Risco alto e risco muito alto. Falta ainda, conforme o projeto, 600 famílias, né, que ainda se encontram nessa situação. E a relocalização das quase 1000 famílias até agora nos mostra um caminho. O segredo do rio é devolver para o rio o espaço que é do rio. Então, se a família está na mancha de inundação, não adianta inventar outra coisa não, tem que retirar ela da mancha de inundação. Não adianta falar que um processo mecânico feito por nós que vai resolver o problema dela, porque a partir do que nós fizemos com o planeta, ninguém garante mais nada. Não interferir no rio, porque nós não somos Deus. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um